Grêmio perde 100%, empata fora de casa. Com o time reserva, Renato não encontra soluções. O Grêmio vai a 22 pontos, vê o Internacional ficar a 6. E a gente precisa falar sobre o empate de hoje. Final de semana de carnaval, dia de futebol. Pouco futebol é verdade. O Grêmio jogou pouco hoje contra o São Luís, lá em Ijuí. Não conseguiu fazer vitória. E é sobre isso que a gente fala depois da vinheta. Os velhos costumes de Renato Portaluppi. Tassiano, Diogo Barbosa. E as novidades. Zinho, Cauã Kelvin, Ronald, que nem sequer entrou em campo. Por quê? A gente vai discutir tudo isso depois da vinheta. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para Grêmio 0, São Luís 0 ou São Luís 0, Grêmio 0, depois da vinheta. Bom, gente, em Ijuí, o Grêmio ficou no empate contra o São Luís. Um Grêmio que entrou em campo com o Thiago Santos como capitão do time. Exato, Thiago Santos. Ele foi o capitão do time do Grêmio nesta tarde. Não jogou mal? Não. Não jogou bem? Também não. Mas uma das grandes chances do time passaram por ele. Uma cobrança de escanteio do Vina, que vai na cabeça dele, na pequena área, e que ele perde o gol. Mas antes disso, a gente precisa voltar lá para o início do jogo. Início do jogo que o Renato começa a partida com Adriel, segundo jogo como titular. Será que virou titular da equipe de Renato? Se não fosse Adriel, talvez o Grêmio teria perdido, inclusive, a invencibilidade. Se foi o 100%, mas continua-se a invencibilidade. Foram 7 vitórias e um empate. Se não fosse Adriel, a gente poderia estar contando aqui uma derrota. Adriel, o nome do Grêmio na partida. Ele salvou o time do Grêmio contra o fraco São Luís. As laterais, tivemos a estreia de João Pedro na direita e Cuiabano, jogador da base, na esquerda. João Pedro jogou o jogo todo, desembocado, cansado, mas é preciso dar tempo. Já Cuiabano fez um belo primeiro tempo e foi sacado no intervalo para a entrada de Diogo Barbosa. A torcida ficou na bronca, mas eu tenho certeza que Renato vai dizer que foi por causa do cartão amarelo que o Cuiabano tomou em um contra-ataque que a equipe do Grêmio vinha tomando. Então, Cuiabano, para mim, foi um dos grandes nomes da partida. Lateral que se mostra muito capaz de ser o titular da equipe do Grêmio daqui para frente. No meio, o Grêmio teve Vina, uma espécie de Douga 10. Ele não é o Douga 10, mas ele teve 2 chances em 20 minutos e perdeu. Uma delas, um gol incrível que não pode perder. No intervalo ele disse que estava nervoso e que sentiu um pouquinho. Mas não pode, né? Um jogador da estirpe do Vina, com a idade do Vina, não pode sentir uma pressão desse tamanho contra o São Luís, né? Convenhamos, ele era para ter feito aquele gol. Não fez. E pode ter fazido falta para ele ganhar pontos com a torcida. Em 20 minutos, ele teve 2 chances e não marcou. Já os extremas Tassiano e Gabriel Silva saiu mais uma vez vaiado pela torcida do Grêmio que lá estava presente. Não fez um bom jogo. Tassiano, sempre Tassiano, né? E a dupla de volantes? Já falei que o Thiago Santos foi o capitão e que perdeu um gol sozinho. Mas e Vidia Sante? Vidia Sante pouco apareceu. Foi pouco exigido, é verdade. Diogo Barbosa entrou, pouco fez, e aí vieram os garotos. Mas eu senti falta de um. Ronald. Por que Ronald não entrou? Bom,
Isso é preciso ser perguntado pro Renato. Eu acho que ele deveria ter jogado. Mas entraram Zinho, Cauã Kelvin e o Grêmio Rubens, e o Grêmio melhorou um pouquinho. Garotos ainda. Mas pelo menos eles ganharam oportunidades. O fato é que o Grêmio fica num empate fora de casa, mantém a invencibilidade, perde os 100% e agora restam 3 jogos para acabar a primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Grêmio segue líder, mas vê o Internacional diminuir a vantagem de 8 para 6. É motivo para preocupação? Talvez não, mas o time reserva do Grêmio não conseguiu superar o fraco São Luís. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. O time do Grêmio foi uma nota 5,5. Poderia ter vencido. Teve 3 chances cara a cara com o goleiro de São Luís. Era para ter vencido, mas poderia ter perdido. Adriel fez milagres e sai com pontos lá de Ijuí. Aí volto daqui a pouco. Um abraço, valeu. Fui!